Você está aqui porque algo dentro de você cansou de fingir que está tudo bem. E o que vou revelar nos próximos minutos não é mais uma palestra motivacional. É o oposto disso. Porque Marco Aurélio, o homem mais poderoso de Roma, escreveu em seus diários algo que ninguém deveria ler. Algo sobre otimismo e ruína. Sobre como pessoas que sorriem demais morrem pobres. E por que isso não é coincidência? Sai agora e vai continuar repetindo afirmações que não funcionam, colando frases bonitas na parede enquanto tua conta bancária sangra. Ou fica e descobre por que pensamento positivo pode ser a armadilha mais cara que já caiu. Tem um tipo de pobreza que não aparece nas estatísticas. Uma pobreza que usa roupas de marca, dirige carros financiados e posta frases motivacionais todo dia. É a pobreza de quem acredita que visualizar riqueza é suficiente. De quem acha que o universo vai conspirar a favor enquanto as contas se acumulam. O que Marco Aurélio percebeu não foi um insight filosófico abstrato. Foi uma observação brutal sobre pessoas reais. Ele viu conselheiros otimistas perderem tudo. Viu generais confiantes morrerem em batalhas evitáveis. E anotou em segredo por quê. Porque falar isso em público seria destruir a ilusão que mantém a maioria funcionando. Isso não é sobre pessimismo. Não é sobre desistir de sonhos ou aceitar mediocridade. É sobre algo muito mais perturbador. É sobre como a indústria da positividade descobriu a fórmula perfeita. Como transformar esperança em lucro. E como você, sem perceber, virou o produto. Roma, 176 depois de Cristo. Marco Aurélio acorda antes do amanhecer. Não porque quer, porque aprendeu que otimismo matinal é um luxo que imperadores não podem pagar. Ele observa seus conselheiros chegarem ao palácio, todos sorrindo, todos confiantes, todos repetindo a mesma frase que aprenderam com os filósofos populares da época. Pense positivamente e os deuses vão recompensar. 3 meses depois, metade desses homens estará falida. 6 meses depois, 2 estarão mortos. Não por azar, por otimismo. Mas Marco Aurélio não escreve isso em seus discursos públicos. Ele anota em um diário que ninguém deveria ler. Um diário que só foi descoberto séculos depois. E quando foi traduzido pela primeira vez, teve trechos censurados, porque o que ele escreveu era perigoso. Não politicamente, psicologicamente. Ele descreveu como o otimismo funciona como um anestésico. Como pessoas que pensam positivo demais param de ver os sinais. Os pequenos avisos que a realidade manda. Os números que não fecham. As promessas que nunca se cumprem. As oportunidades que nunca aparecem. E então ele fez uma pergunta que ninguém estava pronto para ouvir. E se a felicidade que te vendem é exatamente o que te mantém onde está? Pensa nisso. Quando foi a última vez que alguém rico, verdadeiramente rico, não de aparência, mas de realidade, te disse para apenas visualizar e acreditar? Quando foi a última vez que um bilionário construiu império repetindo afirmações positivas no espelho? Nunca. Porque eles sabem algo que não contam. Algo que Marco Aurélio anotou e que mudou tudo. Mas antes de revelar isso, você precisa entender como chegamos aqui. Como a maior ilusão do século XXI foi construída em cima de uma verdade corrompida. 1952. Um homem chamado Norman Vincent Peale publica um livro, O Poder do Pensamento Positivo. Vende milhões. Muda o mundo. Mas não da forma que imaginam. Porque Peale não inventou nada. Ele pegou fragmentos de estoicismo, removeu o contexto, adicionou açúcar e vendeu como solução mágica. Pegou a ideia de controlar percepções e transformou em ignore problemas. Pegou a noção de fortalecer a mente e vendeu como finja que está tudo bem. E funcionou. Não porque era verdade, mas porque era fácil. É mais fácil repetir que você é rico do que estudar finanças. É mais fácil visualizar sucesso do que construir habilidades. É mais fácil acreditar que o universo conspira a favor do que aceitar que ninguém vem te salvar.
E então a indústria percebeu que dor vende. Mas esperança vende mais. Percebeu que pessoas desesperadas pagam qualquer coisa por uma promessa bonita. Pagam por cursos, por livros, por palestras, por coaches que nunca construíram nada além da própria marca pessoal. E o ciclo se fecha. Você compra a solução, não funciona. Mas a culpa nunca é do método. A culpa é sua. Você não acreditou o suficiente. Não visualizou com intensidade. Não teve fé. Então você compra mais. Outro curso. Outro livro. Outro guru prometendo que desta vez vai ser diferente. Se você ainda está aqui, então você já sentiu isso. Já gastou dinheiro em promessas que nunca se cumpriram. Já colou frases na parede que não mudaram nada. Já acordou repetindo afirmações e foi dormir com a mesma conta vazia. E uma parte de você sempre soube que tinha algo errado. Mas ninguém falava. Porque falar isso é heresia no templo da positividade. Tem uma história que poucos conhecem. 1987. Um grupo de psicólogos alemães faz um experimento. Eles dividem estudantes em 2 grupos. Primeiro grupo: visualiza sucesso. Imagina passar na prova com nota máxima. Sente a emoção da vitória antecipada. Segundo grupo: visualiza obstáculos. Imagina as dificuldades. Planeja como superar cada problema. 3 meses depois, os resultados chegam. O primeiro grupo, o dos otimistas, tem as piores notas. O segundo grupo, o dos realistas, performa melhor. Os pesquisadores ficam perturbados. Repetem o experimento. Mesmo resultado. Repetem de novo. Mesmo resultado. E então entendem. Otimismo consome a energia que deveria ir para a ação. Quando você visualiza o sucesso, seu cérebro registra como já conquistado. A dopamina é liberada. Você sente a recompensa, sem fazer nada. É por isso que pensamento positivo te mantém pobre. Não porque pensar positivo é ruim, mas porque te faz sentir rico antes de ser. E cérebros que se sentem satisfeitos não trabalham. Voltando a Marco Aurélio. Ele tinha um ritual que ninguém entendia. Todo dia, antes de dormir, ele imaginava perder tudo. O império, a família, a vida. Pessoas achavam mórbido, depressivo, pessimista. Mas ele continuava, porque sabia algo que os otimistas não sabiam. Ele sabia que antecipar ruína não atrai ruína. Prepara para a ruína. E quando você está preparado, a ruína perde o poder. Os otimistas ao redor dele não faziam isso. Eles visualizavam vitórias. Celebravam conquistas que ainda não tinham acontecido. Planejavam gastos com dinheiro que ainda não tinham recebido. E quando a realidade chegava, diferente do que visualizaram, desmoronavam. Porque o otimismo não preparou eles para nada além do cenário perfeito. E é exatamente isso que a indústria da positividade não quer que você saiba. Que preparação é mais valiosa que visualização. Que aceitar obstáculos é mais poderoso que negar obstáculos. Que olhar para a verdade, mesmo quando dói, é o único caminho para mudar a verdade. Mas eles não podem dizer isso. Porque preparação não vem de cursos. Realismo não enche auditórios. Verdade não gera views. Então continuam vendendo a ilusão. E você continua comprando. Porque a ilusão é mais confortável que a verdade, até o dia em que a conta chega. E ela sempre chega, mas tem algo pior, algo que Marco Aurélio percebeu e que vai te desconfortar ainda mais. Talvez você esteja pensando, então a solução é ser pessimista? Negar toda a esperança? Viver na negatividade? Não. Essa é a armadilha oposta, e Marco Aurélio sabia disso. O estoicismo real não é otimismo nem pessimismo. É algo diferente. É realismo brutal combinado com ação disciplinada. É olhar para a merda sem negar que é merda. E então perguntar: e agora o que eu faço com isso? Parece simples, não parece? Parece que finalmente faz sentido. Mas espera. Se é tão simples assim, por que tão poucas pessoas conseguem? Porque a maioria continua presa no ciclo.
repetindo afirmações, comprando cursos, visualizando riqueza enquanto afunda em dívidas, porque tem uma peça faltando. Uma peça que Marco Aurélio descobriu da pior forma possível. 179 depois de Cristo. Marco Aurélio está morrendo. Peste. A mesma peste que matou milhões no Império. Ele tem uma escolha. Pode chamar os filósofos otimistas, os que vão dizer que tudo vai ficar bem, que ele vai se curar, que os deuses vão intervir. Ou pode chamar Epicteto, o estoico, o que vai dizer a verdade. Ele chama Epicteto, e Epicteto não diz que vai ficar tudo bem. Não promete cura milagrosa, não oferece falsas esperanças. Ele faz uma pergunta: você viveu de acordo com seus princípios? Você fez o que estava ao seu controle? Você aceitou o que não estava? Marco Aurélio responde que sim. E pela primeira vez em meses, ele sente paz. Não porque vai sobreviver, mas porque está preparado para morrer. E é aí que tudo se conecta. A peça que faltava. A razão pela qual pensamento positivo te mantém pobre não é apenas porque te faz sentir rico sem ser. É porque te rouba a única coisa que realmente importa. Te rouba a aceitação da realidade. E sem aceitar a realidade, você nunca vai poder mudá-la. Pensa em todo o dinheiro que você já gastou em soluções mágicas, em livros de autoajuda, em cursos de manifestação, em palestras motivacionais, em coaches de vida. Agora pensa no que você poderia ter feito com esse dinheiro se tivesse investido em habilidades reais, em educação verdadeira, em construir algo tangível. A diferença entre essas duas escolhas é a diferença entre ilusão e realidade, entre sentir-se rico e ser rico, entre visualizar mudança e criar mudança. E o mais perturbador, a indústria da positividade sabe disso. Eles sabem que não funciona. Sabem que você vai continuar pobre, porque se você ficasse rico, pararia de comprar. Você é o produto. Sua esperança é o que eles vendem. Sua frustração é o que garante o retorno. E enquanto você repete afirmações, eles constroem impérios reais, não com pensamento positivo, mas com estratégia, com disciplina, com realismo brutal. Exatamente o que Marco Aurélio ensinou. E exatamente o que eles não querem que você aprenda. Marco Aurélio morreu em 180 depois de Cristo. Seu diário foi enterrado com ele. Ficou perdido por mais de 1000 anos. Quando foi encontrado, no século XVI, a Igreja Católica quis queimá-lo. Não por heresia religiosa, mas por heresia psicológica. Porque o que ele escreveu destruía o modelo de controle que eles tinham construído. Um modelo baseado em esperança vendida, em promessas de paraíso, em visualização de recompensas eternas. Marco Aurélio oferecia algo diferente. Oferecia a verdade. E a verdade não precisa de intermediários, não precisa de vendedores, não precisa de gurus. A verdade é gratuita. E por isso mesmo, perigosa para quem lucra com a mentira. O que ele escreveu pode ser resumido assim: você não controla os resultados, só as ações. Você não controla se vai ficar rico, só se vai trabalhar com disciplina. Você não controla se vai ter sucesso, só se vai tentar com inteligência. E quando você aceita isso, algo muda. Você para de gastar energia visualizando e começa a gastar energia construindo. Você para de comprar promessas e começa a desenvolver habilidades. Você para de repetir afirmações e começa a tomar decisões. Isso não é bonito. Não dá views. Não enche eventos, mas funciona e sempre funcionou. Desde Roma até hoje. A questão é, você quer algo que funciona ou algo que te faz sentir bem? Talvez agora você esteja sentindo raiva. Raiva de ter acreditado. Raiva de ter gastado. Raiva de ter perdido tempo. Ou talvez esteja sentindo alívio. Alívio por finalmente entender por que nada funcionava, porque as afirmações não mudavam a conta bancária, porque a visualização não atraía oportunidades. Ambos os sentimentos são válidos.
Ambos significam que algo mudou, que você não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. E agora vem a parte difícil, porque saber a verdade não muda nada. Só muda se você agir diferente. Você pode voltar amanhã para as afirmações, para os cursos, para as promessas bonitas. É mais confortável, é mais fácil, é mais popular. Ou pode fazer o que Marco Aurélio fez: olhar para a realidade sem filtro, aceitar o que não controla, agir no que controla, repetir todo dia, sem esperar milagres, sem visualizar atalhos, apenas construindo tijolo por tijolo, escolha por escolha. Não é motivacional, não é inspirador, não vai viralizar. Mas em 5 anos, você vai estar em um lugar completamente diferente. Enquanto os otimistas ainda estarão repetindo as mesmas afirmações, ainda esperando que o universo conspire, ainda pobres, tem um último detalhe, algo que Marco Aurélio escreveu na última página do diário. Uma frase que foi riscada, apagada, quase destruída. Mas alguém conseguiu decifrar, e quando decifrou, entendeu por que tentaram apagar. A frase dizia: os homens que mais falam sobre destino são os que menos agem para mudá-lo. E os que mais lucram com isso são os que vendem destinos prontos. Ele sabia. 2000 anos atrás ele já sabia. Que um dia isso viraria indústria. Que um dia esperança seria vendida em pacotes. Que um dia você pagaria caro para continuar pobre. E a única proteção contra isso, a única forma de escapar, seria tão simples e tão difícil que a maioria nunca faria. Parar de comprar soluções e começar a ser a solução. Quanto custa uma ilusão? Depende de quanto você está disposto a pagar. Alguns pagam em dinheiro, outros em tempo, outros em vida inteira. Marco Aurélio pagou diferente. Pagou em solidão, porque verdade não é popular. Realismo não atrai multidões. E quem escolhe ver as coisas como são, raramente é convidado para festas de otimistas. Mas ele morreu em paz. Preparado, consciente, livre. Os otimistas ao redor dele morreram diferentes, surpresos, desesperados, presos até o fim na ilusão de que alguém viria salvá-los. Qual morte você prefere? Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você reconheceu algo, algo que a maioria prefere não ver. Tem mais verdades assim. Verdades que ninguém quer dizer porque não vendem, porque não são bonitas, porque assustam. Se inscreve no canal. Porque o que ensino aqui não vai te fazer popular, vai te fazer livre. E se essa história destruiu uma ilusão que você carregava, escreve nos comentários apenas isso: eu acordei. Quero saber quantos pararam de sonhar acordado e começaram a construir acordado. Marco Aurélio não queria ser lembrado como imperador. Queria ser lembrado como alguém que viu a verdade e não desviou o olhar. 2000 anos depois, ele conseguiu. Enquanto nomes de otimistas viraram pó, o nome dele virou lição. Mas tem uma última pergunta que ele deixou sem resposta. Uma pergunta que cada um precisa responder sozinho. Se a verdade fosse fácil, ainda seria verdade? Ou seria só mais uma mentira confortável que te mantém exatamente onde está?